Sair nesta semana a decisão final sobre o processo de extradição de Carla Zambelli, agora ex-deputada, que renunciou ao cargo em meio à disputa entre Câmara e Supremo em torno da decisão, ou da cassação, melhor dizendo. A decisão da ex-parlamentar presa na Itália seria parte de uma estratégia para não cumprir no Brasil a pena determinada pelo Supremo Tribunal Federal pela invasão aos sistemas do Congresso Nacional e também de Justiça. A renúncia, não devolve os direitos políticos, mas Zambelli, então, segue inelegível. O suplente, Edilene, Adilson Barroso, do PL de São Paulo, deve assumir a vaga. Ele se apresenta como ambientalista, bolsonarista de direita, conservador e patriota, mais ou menos como a Carla Zambelli se auto-intitula. Ou seja, quando a gente fala de perfil ali, não vai mudar muita coisa. Agora, Carla Zambelli era um nome forte, que tinha poder ali nas redes sociais e era uma bolsonarista de primeira hora, Exato, Júnior. Ainda bem para os eleitores da Carla Zambelli que não muda o perfil, porque você vota para ter alguém nesse cargo ou nessa cadeira em quem você votou, ou se a pessoa fosse substituída, pelo menos por uma pessoa parecida. Se o perfil é parecido, bom para o eleitor da Carla Zambelli. Agora, a situação dela me chama um pouco a atenção, porque ela é apenas uma primeira parte de uma segunda etapa que vem por aí na Câmara dos Deputados. Depois dessa, Carla Zambelli, claro, essa estratégia da defesa que pode a livrar, por exemplo, de uma extradição e que também coloca Carla Zambelli numa situação de saída honrosa, ou seja, não teve a sua cassação confirmada ou não foi cassada, ela renunciou ao mandato, é uma saída de fato honrosa. Agora, tem uma segunda etapa desse processo que envolve uma segunda pessoa, um segundo personagem, que é Alexandre Ramagem, que também foi condenado, no processo por trama de golpe, e que o PL vai tentar salvar, como tentou salvar Carla Zambelli, ou seja, vai ter um repeteco dessa situação e aí possivelmente enfrentará o mesmo trajeto que Carla Zambelli está enfrentando e, mais uma vez, uma etapa da briga com o Supremo Tribunal Federal. Vão querer levar a plenário a cassação ou não dele, ao invés de ser uma decisão feita direta pela mesa, como o Supremo Tribunal Federal agora obrigou que o Hugo Mota fizesse, embora ele tenha colocado o projeto para votação. Eu conversei com as lideranças do Partido Liberal, que disseram que vão repetir exatamente o mesmo processo, ou seja, vem por aí parte 2 dessa briga. Inclusive é tão semelhante que Ramagem também está foragido, nos Estados Unidos, e ela na Itália. Ô Bortoleto, e aí? Essa questão que envolve a Zambelli, uma briga ali entre Congresso e STF, já havia ali uma interpretação da Constituição em torno disso, muita gente acha que é dúbia a interpretação. Como é que você olha para isso? Olha, eu sinceramente não sei o que essa desculpe, o que essa senhora ainda pode argumentar para tentar ficar no cargo e para poder se manter estabilizada. Nós temos que lembrar das cenas. Ela é uma representante do povo brasileiro que saiu correndo atrás de outra pessoa armada, filmando, achando que isso ia dar ibope para ela, que ia ser sensacional, que ia causar nas redes sociais. Ela comprovadamente teve vários problemas na justiça. Agora, a intervenção de um poder no outro é inadmissível, independentemente da motivação. Porque é este o problema que nós estamos vivendo hoje no Brasil. A gente tem efetivamente um entrando na esfera do outro para poder fazer o que o outro tem que fazer, porque entende que o outro está fazendo errado. Sendo que existem as esferas para poder serem tratadas. Final da situação aqui é o seguinte, eu quero só lembrar, ela renuncia, não perde os direitos políticos. Mas acho que foi isso que o Collor fez também em 92. Mas perdeu os direitos políticos. Então, vamos ver qual que vai ser o desdobrar disso aqui, porque tem que ver se vale para ela o que vale para os outros. William Travassos. Eu estava lembrando aqui, ouvindo sobre os eleitores da Carla Zambelli, eu tive a oportunidade de ver e ouvir a Carla Zambelli num palanque na Avenida Paulista falando, para os conservadores, e ela era realmente uma liderança muito forte, sabe? Ela era um trator na capacidade de mobilização das pessoas. Ela tem esse momento que o Bortoleto falou, que é um momento ruim da Carla, muito ruim, onde ela pega uma arma e discute, persegue o cara. Mas por trás... Desculpa, mas eu acho que pior no caso da Zambelli foi a invasão do... Calma, ia chegar lá. Claro. Agora tem a tentativa de incluir dados
num sistema, usando hacker, uma trama de conspiração por trás disso contra a democracia, enfim, ela se perde nisso. Mas aí por um momento eu fiquei lembrando das lideranças da direita que sofreram ataques ou que se envolveram em polêmicas, e como a direita mais conservadora de 2018, ela foi se desfacelando, né? Esses personagens foram enfraquecendo e agora a gente está surgindo aí, porque quando você traz a pessoa que vai assumir o cargo da Zambelli, é o suplente, o Adilson Barroso, conservador e tal, mas era uma liderança ali no início, né, do bolsonarismo. Eu não consigo enxergar isso, entende? E quando eu olho para essas lideranças de 2018... eu falo, cara, as turmas se perdeu um pouco, e muitos daqueles que estavam associados ao Bolsonaro hoje já tentam se desvincular ao Bolsonaro em função da situação como ele está, né? Então é uma mudança, e eu acho que vale uma reflexão muito em função do ano que vem, né? Para aqueles mais conservadores, mais à direita, qual é o caminho que os senhores vão apontar, ou quem é a nova liderança da direita no Brasil, né? Muda porque não tinha raiz, né, William? A Zambelli era uma ativista feminista do grupo Fêmea, aquele que coloca os peitos pra fora e tal, e do nada vira bolsonarista, ou seja, mas vamos lá onde que tem voto. Não sei, ela virou uma grande liderança. Não, só tem que lembrar que quem está assumindo é suplente, e agora ele vai ter um microfone, então ele pode vir a se tornar uma liderança. Não há dúvida de que vamos ter encrenca política, mas lembrando que o Collor, por exemplo, e tantos outros, Eduardo Azeredo, senador, eles renunciaram antes da cassação. Isso. Diferente. Sim. O caso dela é caso concreto. Agora, sabe aquele negócio que eu estava pedindo que ela é para a turma? Para essa mulher, zero. Gente, aquele ato de doido dela correr atrás do Estadão com a arma, aquilo atrapalhou o Bolsonaro, porque metade do Brasil viu a turma que o acompanhava. Agora, invadir o sistema do Conselho Nacional de Justiça, implantar documento falso, inclusive, Júnior, um alvará de soltura, de prisão por Alexandre Moraes falso, isso é o fim do mundo. Ô, Júnior, aí o Mota ficou pressionado, falou, vamos caçar. Aí o Alexandre deu a canetada e chamou o sócio e falou assim, resolve essa pra mim, que eu não sei o que eu faço. Falou, não, nós vamos arrumar um negócio aqui. Eu convido o ouvinte da Itatiaia para uma hora dessa ler o currículo do Hugo Mota, o cara que virou presidente da segunda casa mais importante do legislativo brasileiro. Ô Júnior, ele entrou pra política com 20 anos. Os dois avós dele, paterno, materno, foram políticos. O pai político, cheio de rolo, cheio de denúncia. E uma semana depois que ele assumiu a presidência da Câmara, ele comprou a casa numa empresa que criou recentemente, havia criado recentemente, por 5 milhões e registrou 125 mil. Nome da mulher. Eu só vou parar porque o sinal apitou, viu, Assi? E o Assi vai brigar com a gente. Ô, Assi, você tem atrasado o Rádio Vivo. Até amanhã, gente. Ponto final, nosso Conversa Geração, que teve Eduardo Costa, William Travassos, Edilene Lopes e Leonardo Bortoleto.